Olá, amigos do Momento Esportivo, final de semana aí muito agitado, principalmente no Amadorzão da cidade de Pedreira, 2024-2025. Pela segunda divisão, foram definidos aí as 8 equipes classificadas e já estarão participando do mata-mata nesse sábado, então, no Campo do Triunfo. Estarão se enfrentando o Marajoara contra a Portuguesa, às 13h45, e depois, logo em seguida, teremos Vale Verde e Santa Sofia Júnior, às 15h45. Já no campo do Jardim Andrade, às 13h45, o Westerham enfrenta o Jardim Andrade Júnior e depois a sequência, às 15h45, o Atlético Kobayashi enfrentando aí Feras da Bola. Vamos ver quem passa aí para as semifinais do campeonato 2024-2025, Taça de Prata. Já pela primeira divisão, nesse sábado, tem aí mais uma rodada. O jogo será entre Triunfo e Santa Sofia, as duas equipes com 6 pontos, né? Quem vencer aí dá um passo importante para a próxima fase. E no domingo, com transmissão do NG nos Esportes pelo YouTube, teremos às 8h15 Kobayashi enfrentando o Arsenal e às 9h45 teremos Parentes enfrentando o Jardim Andrade. Os jogos da primeira divisão são realizados aí no Estádio Municipal Vanderlei José Vicentini. Bom, a gente recebeu aí na última segunda-feira os vereadores Léo Cirino e o Fabrício Sabariego falando aí da área do esporte. Eu tenho acompanhado aí referente às praças de esportes, eu gostaria que vocês falassem. Eu tenho aqui o relatório de campos, tal, até que foi tirado da própria Secretaria Municipal de Esportes, né? Onde a gente vê dezenas de praças de esportes, algumas sendo construídas, agora, que é a exemplo aí da Areninha, recebendo essas benfeitorias. Eu gostaria que vocês conversassem com o João Paulo aqui, como que você vê, como tem que realmente a Secretaria essa cobrança e essa busca pela melhoria nas praças e também incentivando o esporte acima de tudo. Claro que a gente tem que incentivar o esporte é muito importante para as crianças, para os jovens, para o adolescente, e é o nosso hobby, ou na maioria dos adultos, não é, Fabrício? E bater uma bolinha, jogar um futebol, as meninas gostam de jogar um vôlei, hoje tem a moda aí do beach tennis, esporte no Brasil não vai acabar nunca, é um negócio que sempre vai crescendo. Só que acho que a gente tem que ter como fazer e aonde fazer. Léo, como que você vê a situação, meio de longe, observando, acompanhando os novos edis? De fato, algumas quadras esportivas precisam de uma manutenção, eu digo mais, uma revitalização para que a nossa população possa usufruir de forma segura, para que haja a prática do esporte, porque afinal o esporte ele é saúde. Também prezo pelo incentivo de novas construções, de novas praças de esporte. Hoje, como bem disse o Paulela, hoje tem a prática do beach tênis, do vôlei de areia, e muita gente procura essa prática. E é uma coisa para a gente se pensar em adotar essa prática no município. O tênis, dentre outros esportes que estão em ascensão. Futebol, o Brasil é o país do futebol e Pedreira é o país do futebol. Futebol, ele nunca vai acabar. Mas a gente deve sim promover outras modalidades também esportivas para incentivar a prática do esporte. Bom, esses 2 pontos, né? A questão dos clubes e a questão aí também das praças de esporte. Bom, as pessoas costumam ver muito os cortes do que a gente fala na Câmara, né? Eu queria ser sensato, né? Dos últimos anos, a gente tem que ser objetivo. O próprio, as últimas gestões investiram um pouco na saúde e educação. Então eu entendo que quando a gente conversou na campanha com o Fábio, eu entendo que a prioridade era a saúde e a educação. E nos últimos anos, ainda mais contando o mandato anterior que teve do PT na cidade, que foi um mandato difícil. O próprio Fábio fala, né? É um mandato que ninguém quis vir para, naquela época, né? Freio Hamilton sozinho, candidatura única. Então ficou um tempo meio difícil para a administração pública de maneira geral. Só que entendendo que a prefeitura passou por todo esse processo
Hoje a gente consegue, estamos falando de uma UPA daqui a pouco abrir 24 horas, estamos falando de inaugurações que tiveram, né, de creches que o município precisava. Então a gente entende todo esse processo que o município passou. Só que agora, foi o que a gente conversou na campanha, passadas as eleições, é lógico que a gente ia cobrar uma conduta diferente da administração pública no que diz respeito às praças de esportes. Nos últimos anos foram feitos baixos investimentos, para não falar zero, eu falei quase zero na sessão da Câmara Municipal, foram feitos baixos investimentos nas praças esportivas, e recentemente ficou muito em foco a discussão a respeito dos repasses que são feitos aos clubes. Eu, enquanto vereador, eu não sou contra repasse de valores aos clubes, eu sempre deixei muito claro. O que eu sou contra é a gente abandonar as nossas praças esportivas e repassar recursos para os clubes. Primeiro a gente tem que cuidar do que é nosso, para depois a gente pensar em investir em outras coisas. Se a gente for lembrar, um tempo atrás, chegamos a ter torneio em nome do Oswaldo Cunha na quadra da Rainha da Paz. Tivemos o torneio de Santa Clara sempre foi muito Tradicional. Vila Monte Alegre. Tivemos, se eu não me engano, em 2011. Em 2010, 11, a gente teve torneios que foram utilizados as quadras do Piva, do Humberto Piva, e as quadras da Vila Monte Alegre. Foi um torneio que as quadras estavam bem cuidadas. Não é tão... São Nilo. São Nilo também. São vários. Agora, se for falar, vamos falar de todos, né? Mas o que a gente preze é o que a gente vai batalhar. Acredito que os meus colegas aqui também entendem dessa forma, é que a gente não pode abandonar nossas praças de esportes. Se a gente vai pensar em repassar recursos para os clubes para continuar com as atividades que já são desempenhadas, a gente tem que ter um planejamento também de revitalização das praças de esportes, até porque a gente não pode ficar repassando recurso para clube, à torta e direito, enquanto o que é nosso está largado, né, Barba? Esse é o meu ponto de vista. E o Paulela trouxe aí realmente uma notícia muito importante, que é referente aí ao recurso do deputado Jonas Donizete à Praça de Esportes, vereador João Castelo, no Jardim Andrade. A gente vai acompanhar. Mas vamos dar um exemplo. Você falou no início, Fabrício, para nós aqui na entrevista, e também na Câmara Municipal, você comentou na semana passada, sobre a questão do recurso, do que vem de fora, e o mesmo do que é o recurso do município para esporte. Então, aproximadamente hoje, qual que é o recurso do município para esporte? Algo em torno de 5 milhões? 4 milhões e 4 meio. milhões e meio. Eu acho. Veja só, é bastante dinheiro. Aí você falar para mim que não existe, não houve recurso suficiente todos esses anos para reformar as nossas quadras, uma quadra por ano, um campo por ano, não é possível fazer a reforma? Eu acho que é. E aí você falou da questão dos recursos que vêm de fora. Então, eu trouxe aqui, só como título de exemplo, tá, gente? No ano passado, o deputado Jonas Donizete enviou, no dia 3 de julho, esse aqui é o contra-cheque, tá, gente? Isso aqui é o comprovante, para quem está em casa, do pagamento que foi feito. Através de um Pix, no dia 3 de julho, tem aqui os dados da conta, o município de Pedreira, a conta da Prefeitura Municipal. R$500 mil, veja só, R$500 mil para a construção de um society lá no Jardim Andrade. Até os meninos do Jardim Andrade estão ansiosos, vivem me cobrando, porque a gente tem amizade com o pessoal lá, tivemos apoio lá, e esse pessoal hoje está cobrando. João, mas você falou que o deputado mandou a verba, cadê essa verba? Essa verba está aqui, ó, foi depositada na conta da prefeitura, no dia 3 de julho, tem até o horário aqui, 12:01. Aí, o questionamento que sempre vai ficar entre nós, vereadores, e o cidadão que está em casa também. Por que não foi utilizado ainda? Cadê o campo do society? Poxa, não vou usar, porque de repente quem tem o poder diz que de repente não é interessante usar para isso. Por que não usa para revitalizar, já que era para o Jardim Andrade em específico, para revitalizar a quadra, que nós fomos lá e mostramos que precisava de revitalização, o próprio campo que está precisando, mas enfim, ou faça realmente o society que deve ser feito. Eu acho que nesse caso a verba é específica para isso. Daqui a pouco já vai fazer um ano que esse dinheiro veio. Entendo eu que esse dinheiro está nos cofres públicos, tá? Tenho certeza que ele não foi gasto. Tem o local já? Tem o local no próprio
local ali onde é o campo e a quadra. Na Praça do Esporte, Na Praça do vereador Esporte. João Castelo. Exato. Então, assim, a nossa cobrança, e vai ser nesse sentido, é pedir ao prefeito, aos secretários, nesse caso, conversar com o secretário Emerson, que é do esporte, para ele nos ajudar a pedir para que saia logo essa quadra, esse society, porque as pessoas, a população que tanto precisa, necessita e vai fazer o uso, está esperando, nesse caso, quase um ano. É isso. Bom, por hoje é só. Estaremos sempre da Agradece RTV, destacando aí o que rola de mais importante, Pedreira também, em toda a nossa região.